Olá, oitavo ano, tudo bom? O conteúdo da semana para vocês é cálculo de áreas planas, tá? Então, vocês vão fazer cálculo de área, vocês vão precisar de fórmulas. Cada figura geométrica tem uma fórmula específica, tá? Então, por exemplo, quadrado a gente faz lado vezes lado. O triângulo a gente vai fazer o quê, ó? Base vezes altura. Então, cada figura vai ter uma fórmula diferente. Então, vocês vão fazer o quê? De acordo com a figura geométrica, vocês vão vir aqui consultar qual é a fórmula. A única figura que vocês não vão calcular a área é do círculo, tá? Porque até o último dia que eu tinha que entregar essa lista, eles não chegaram no círculo, tá? No cálculo de área do círculo, que a gente vai ficar para a próxima semana, tá bom? Então, por exemplo, aqui no exercício 1, calcule a medida das áreas das figuras planas abaixo, sendo conhecidas algumas de suas medidas. Então, gente, para responder o exercício 1, a primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar qual é a figura geométrica que vocês têm, tá? Eu vou fazer aqui a letrinha B, que seria a letrinha B. Primeiro, que figura é essa aqui, gente? Esta figura aqui, ó, é igual a essa daqui, ó, o trapézio. Tá vendo que no trapézio ele tem 2B? O que seria esse 2B, gente? Base maior e base menor. Essa parte aqui do H é a altura, então eu vou utilizar essa formulazinha que tá aqui em cima, ó. Área igual a B maior mais B menor vezes a altura dividido por 2. O que acontece, gente? Eu vou colocar o A, que representa a área. A base maior é igual a 5. Mas, vou pedir para vocês colocar entre parênteses. Mais a base menor. Mas o que está acontecendo aqui, gente? Aqui, ele não me deu o valor da base menor, eu vou chamar de X para representar. Porque, como vocês podem ver, ó, sendo conhecido algumas de suas medidas. Então, nesse exercício aqui, ele não me deu todas as medidas. Então, eu não vou conseguir calcular a área dessa figura? Não, mas eu consigo montar na fórmula, que é uma das coisas mais importantes para vocês resolver esses exercícios aqui, é saber quem é quem, tá? Vou pedir para você sempre colocar esses valores aqui entre parênteses, tá? Multiplica pela altura. Quanto que é a altura? 2,3. Então, vou colocar um xizinho. 2,3 dividido por 2, gente. Esse 2 não aparece nos exercícios. Esse 2, ele é da fórmula. Só que o que vai acontecer, gente? Eu não vou conseguir multiplicar, não vou conseguir descobrir qual é o valor da área, porque ele não me deu o valor da base menor, tá? Então, nesse exercício aqui, ele não me deu o valor desta base. Porém, no exercício primeiro aqui, que é o triângulo, eu tenho as medidas que eu preciso, e aqui nessa outra figura aqui, ó, que é o paralelograma, eu tenho todas as medidas que eu preciso. Então, vocês têm que localizar qual é a fórmula que vocês vão usar, substituir para poder multiplicar. Geralmente é uma multiplicação e uma divisão, tá? Não tem muito segredo. Exercício número 2, tem a letra A e B, cada um vale meio ponto. Então, aqui eu tenho um desenho de um quarto, uma planta de um quarto, tá? O quarto do Joaquim é revestido de madeira, como vocês podem ver, se estiver colorido, né? No entanto, o piso está com um pouco de umidade, por isso ele pretende remover. Veja uma planta do quarto de Joaquim com as suas medidas. Então, aqui, gente, como aqui é uma representação pequenininha, eles colocam as medidas em centímetros, tá? Então, aqui tá 300 centímetros e aqui 400 centímetros. Qual a área total do quarto de Joaquim em metros quadrados? Primeira coisa, gente, que figura é essa? Isso aqui é um quadrado. Então, vocês vão olhar qual que é a fórmula que vocês usam para calcular a área do quadrado. Vocês podem encontrar a fórmula de dois jeitos, gente. Ela pode aparecer assim, B vezes H ou L vezes L, é a mesma coisa, tá? O que acontece? Eu vou multiplicar. Base é a parte que está deitada, altura é a parte que está em pé. Só que ele quer em metros, não em centímetros. Só que assim, gente, 1 metro é igual a 100 centímetros, tá? Então, se 1 metro é igual a 100, 300 centímetros vai ser igual a quanto? Igual a 3. E 400 centímetros vai ser igual a 4 metros. Como que eu vou fazer para calcular a área, gente? Só fazer 4 vezes 3. Eu alterei a medida para metros. Opa. Então, vocês vão multiplicar. No final, gente, vocês sempre vão acrescentar a medida, por exemplo, se for em centímetros, se for em metro, isso quando for dado, tá? Se ele deu qual é a medida, no final vocês vão colocar a medida, a inicial da medida, com um númerozinho 2 em cima,
que significa metros quadrados, isso sempre quando é cálculo de área. Letra B. O piso que o Joaquim escolheu para fazer a troca é um porcelanato que custa R$ 53,50. Então, assim, o porcelanato é mais carinho mesmo. O metro quadrado. Sendo assim, quanto vai custar esse novo piso, gente? Ou seja, eu tenho que pegar o valor que eu achei aqui da área e multiplicar por R$ 53,50 para saber quanto que ele vai pagar, tá bom? Número 3. Alguns exercícios, gente, ele vai já informar qual é a figura. Ó. Um terreno tem a forma de um trapézio, conforme mostra a figura e tem as seguintes dimensões. Ó. De A até B vale 25, então aqui é 25. De B até C vale 24. E de C até D vale 15. Para calcular o trapézio, vocês vão consultar, gente. A fórmula é a seguinte, ó, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Só que vocês primeiro têm que somar as bases. Geralmente a fórmula já aparece entre parênteses, porém ela não apareceu. Então, nós temos que fazer o quê, gente? Identificou a figura, identificou a fórmula, é só substituir. Qual que é o valor da base maior? Ó, bases são esses daqui, ó, os lados que estão deitados. É óbvio que é o 25, né? O 25 é maior e a base menor é 15. Vezes a altura. A altura sempre é a medida que está em pé, 24. Depois é só dividir tudo por 2. Então, primeiro soma 25 mais 15, vai dar um resultado. Multiplica por 24 e o resultado divide por 2. Aqui tudo foi dado para mim em metros, ou seja, no final, o meu resultado está em metros ao quadrado. Sempre tem que pôr. Em alguns casos, pode acontecer de não dar a medida. Se não deu a medida, não tem que colocar nada, tá bom? Aí, continuação do exercício aqui, ó. Se cada metro quadrado desse terreno vale R$ 50, qual é o valor total do terreno? Então, vocês vão pegar o valor que der aqui e multiplicar por 50, tá bom? Então, tudo se baseia em contas de vezes e divisão. Calcule a área e o perímetro do retângulo abaixo. Gente, aqui eu estou pedindo duas coisas. Eu quero a área e quero o perímetro. Só que vocês olhar lá nas fórmulas, não tem o que é o perímetro. O que é a área? Primeiro eu identifico a figura. Isso aqui é um retângulo. Como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, a base é 12,5, a altura é 6. No final, a resposta é em centímetros ao quadrado. Mas o que é o perímetro, gente? Perímetro é a soma dos lados. Então, para ajudar, se esse lado vale 6, gente, esse lado é igual, também vale 6. Se esse vale 12,5, o de baixo também vale 12,5. Então, é muitos exercícios que pede para calcular o perímetro, mas ele não dá os 4 valores. Ele quer que vocês entendam que os valores são iguais. Então, eu não posso só fazer. Tem gente que simplesmente toma 12,5 mais 6 e não finaliza. Somou só a metade. Perímetro tem que somar tudo. Exercício de número 5, um jardim tem a forma retangular. Eu desenhei um pequeno retângulo aqui, porque fica mais fácil quando eu desenho conseguir visualizar o que o exercício está me falando. Ele está dizendo, gente, que essa figura tem uma área de 52 metros quadrados e está perguntando para mim qual que é o comprimento desse jardim, sabendo que a largura mede 3 metros. Então, a largura eu sei que está aqui, vai valer 3. Essa medida eu não sei quanto vale, gente, é uma medida desconhecida. Porque ele está me dando a área nesse exercício. Então, pode acontecer de um exercício que pede para calcular a área, ele dá a área e pedir para calcular os comprimentos? Pode. Esse aqui é um caso. Para fazer esse tipo de exercício, vocês têm que ter o conhecimento que é possível fazer isso. Para calcular a área dessa figura, qual que é a fórmula? Base vezes altura. Ou altura vezes a base, não tem problema. Eu vou fazer 3 vezes x, que é o valor que eu não conheço, igual à área que o exercício já me deu. Ele já me deu a área, eu já sei a área. Como que eu faço, então, para descobrir qual que é o lado dessa medida aqui, gente? Qual que é o comprimento? Isso aqui é uma equação de primeiro grau simples, ó. 3x igual a 54. Que número vezes 3? Que número que eu multiplico por 3 dá 54? É só inverter a operação. É só fazer 54 dividido por 3 que vocês encontram a resposta. Gente, o número 6 eu não vou desenhar, porém vocês vão, tá? Ele pergunta qual que é o perímetro de um quadrado.
Quadrado, vocês vão desenhar um quadradinho pequenininho para representar. Perímetro é o que mesmo? A soma dos 4 lados, tá? Ele tá me dando a área. Ele tá falando que a área total desse quadrado é 100 metros quadrados. Dica: o quadrado é uma figura geométrica com 4 lados iguais. Então, gente, só pra dar, eu falei que não ia desenhar, mas vamos lá. Eu tenho que somar os 4 lados. Eu sei que a área total é 100. Então, eu sei que eu vou chamar, não sei aqui a medida, eu vou chamar de x. Então, eu sei que quando eu multiplico essas duas medidas, deu 100, correto? X vezes x é igual a x ao quadrado. Como que eu faço para descobrir o valor de x ao quadrado? Gente, isso aqui é potência. O inverso de potência, raiz, radiciação, chama radiciação, que é a raiz quadrada. Então, se eu fizer a raiz quadrada de 100, eu descubro qual que é o lado do quadrado. Se eu descobrir um lado do quadrado, eu sei qual é a medida de todos os lados, tá bom? Gente, figura número 7 é um exercício que eu tirei do Saresp. A figura mostra a planta de um terreno, é um trapézio. Pergunta: qual que é a área e o perímetro desse terreno, respectivamente? Respectivamente quer dizer na ordem. Primeiro eu quero saber qual é a área e o perímetro. Vocês vão calcular os dois e a resposta está na ordem. Esses aqui são as respostas da área e essas são as possíveis respostas do perímetro. Como que eu calculo a área do trapézio, gente? Vou colocar a fórmula aqui. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Vocês têm todas as medidas, a base maior, a base menor e a altura. Para calcular a área do trapézio, eu não preciso dessas medidas aqui, ó. Não preciso. Perímetro, eu tenho que somar todos os lados, tá? Gente, vocês vão somar os lados. Vocês não podem pegar essa medida aqui, ó. 16. 16 é uma medida que está na altura. Eu quero os lados. Os lados são quem? 10, 20, 34 e 20. Achou a resposta da área? Acho a resposta do perímetro e marca a alternativa. O exercício número 8, gente, eu vou fazer a letra A. O que acontece, gente? Calcule a área de cada figura geométrica e no final a área total. Meu Deus, como assim? Porque aqui eu tenho várias figuras em um único desenho, mas as figuras, se vocês imprimir colorido, não vai sair colorido, não vai sair preto e branco, né? Mas se vocês imprimir colorido, cada figura é uma fórmula diferente. Então, o que acontece? Vocês têm que encontrar as medidas. A letra A até que tá mais fácil, porque aqui eu só tenho retângulo. Então, eu tenho que identificar quais são as figuras, cada cor é uma figura diferente, identifico a fórmula. Então, eu vou calcular a figura do amarelo, a letra A do amarelo. Eu vou chamar de figura 1, aqui área 2, aqui área 3. Vocês podem fazer isso, tá? Área 1. Como que eu calculo, gente, a área de um retângulo? Lado vezes lado. Um lado é 2, o outro lado é 3. Então, 2 vezes 3 é quanto? 6. Fazer a área 2. Que figura é essa? Retângulo, também lado vezes lado. Deixa eu focar. Um lado é 3, o outro lado é 5. Aqui, gente. Eu acho que cortou um pedacinho. Aqui eu tenho que especificar por cores, tá? Cada cor é uma figura geométrica. Eu calculo a área de cada um, depois eu calculo a área total. E aí, eu numerei aqui minha área para saber, ó. Área 1, área 2, área 3. Figura amarela é um retângulo, figura azul retângulo, 3 retângulo. Para calcular a área do retângulo, eu faço lado vezes lado ou base vezes altura. Vou calcular a área 2. Um lado vale 5 e o outro vale 3. Então, 5 vezes 3 é igual a 15. Vou calcular a área 3, ó. Um lado vale 2 e o outro lado vale 6. Então, 2 vezes 6 é 12. Então, eu vou calcular separado a área de cada figura geométrica. E no final, para eu saber a área total, gente, eu vou somar. Eu vou fazer 6 mais 15 mais o número 12. Tá? Eu somo os 3. E quando eu somar 6 mais 15 mais 12, dá um total de 33 em centímetros quadrados. Então, eu vou colocar aqui no final centímetros quadrados. Vocês têm a letra B, C e D. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho retângulo, porém eu tenho triângulo. Para calcular a área do triângulo, vocês têm que olhar lá, que é base vezes altura e divide por 2. Calcular a área de cada uma das figuras e depois soma as 3.
tá? Qualquer dúvida, gente, vocês podem me procurar. Para responder, vocês podem fazer os exercícios no caderno e mandar a fotografia para mim, tá? Se conseguir imprimir, escanear, fica a critério de vocês, tá? Qualquer dúvida na hora de mandar a atividade, vocês entrem em contato comigo.